Olá, querido aluno do curso de Letras, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Práticas Pedagógicas em Língua Portuguesa, usos e formas da língua oral e escrita nos gêneros textuais. Bem, a nossa segunda teleaula tem como título o texto no ensino de língua portuguesa. Bem, eu já me apresentei na unidade número 1, eu sou a professora Andressa Aparecida Lopes e junto aqui com o nosso intérprete Renan e com a nossa tutora Suzy, vamos conduzir a nossa aula. Claro, também com o Matheus lá no estúdio conduzindo aí, nos ajudando para que essa aula aconteça. Bem, toda essa equipe, então, hoje para falar um pouquinho sobre o texto, o papel desse objeto de ensino que tem sido, na verdade, esse objeto de ensino que tem sido colocado como protagonista na prática pedagógica aí desde os anos 80, nos anos 90 ainda mais por meio da publicação dos parâmetros curriculares nacionais. Então, assim como você já visualizou em outros momentos, em outras disciplinas, o texto, ele sem dúvida é uma fonte de informação, uma fonte de sentido e também uma fonte de conhecimento. Por isso que ele está presente na nossa prática cotidiana e também na sala de aula. Para conhecer um pouquinho, então, a nossa abordagem desse momento, vamos conhecer o resumo e, consequentemente, as competências dessa unidade. Bem, então, os objetivos, as competências aí que nós vamos trabalhar ao longo dessa unidade são os seguintes: compreender o conceito de texto e as razões pelas quais ele se estabelece como centro do ensino-aprendizagem de língua portuguesa. Conhecer também as múltiplas modalidades e linguagens, assim como suas esferas de produção e circulação. Vamos identificar como as condições de produção e circulação de um texto impactam e modificam a construção de sentido sobre ele. E, por fim, estabelecer relações entre a prática de linguagem e os novos dispositivos e formatos utilizados. Então, nesta unidade, nós veremos como o texto se insere nas aulas de língua portuguesa enquanto unidade de ensino, quais são as suas modalidades e como utilizá-lo em sala de aula para desenvolver as habilidades dos alunos nas áreas, na área de linguagens. Bom, o nosso objetivo, então, em torno desse texto é justamente observar como que a linguagem, ela vai ser construída, ela vai ser aí mobilizada para construção de sentidos. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre o texto, o que é o texto, afinal de contas, Vamos entrar um pouquinho aí nesse conceito, vamos pensar nas linguagens que acabam compondo as nossas produções textuais, as linguagens que nós observamos enquanto leitores, e vamos visualizar também um pouquinho sobre a prática de ensinar o gênero. E aí, ao longo também dessa prática, nós vamos observar a questão da multimodalidade, uma vez que o uso das tecnologias, essas linguagens múltiplas, elas fazem parte, estão inseridas no nosso dia a dia. Então, é claro que isso vai acabar refletindo também na nossa prática em sala de aula, uma vez que o nosso objetivo, principalmente na concepção interacionista de linguagem, pensando aí nas propostas de letramento, é que o nosso ensino de língua portuguesa, ele aconteça por meio das práticas sociais. Bom, então, além da gente observar a multimodalidade, vamos estudar um pouquinho o gênero meme, que é tão presente no nosso dia a dia, e também vamos ter hoje um Kahoot, vamos ter aí uma atividade interativa por meio do Kahoot. Então, já vá se preparando que nós temos aí uma atividade bem legal no término da nossa unidade, ok? Bom, contextualizando um pouquinho a nossa teleaula, vamos observar os questionamentos que estão relacionados a nossa unidade número 2. Primeiramente, vamos observar o que é um texto. Vamos pensar um pouquinho também qual a composição de um texto, ou seja, o que faz parte ali daquele texto, Em termos de linguagem, o que nós precisamos ficar atentos? Vamos pensar também qual o papel da multimodalidade do multiletramento no trabalho com a linguagem, principalmente porque nós estamos pensando aí nessa questão, nessa influência que existe por conta das tecnologias, e qual o papel
no ensino de língua portuguesa. Então, nós vamos observar aí todas essas questões. O que é o texto, como que ele se move aí nessa pedagogia do multiletramento, diante das modalidades múltiplas de linguagem e como que tudo isso se alinha na prática em sala de aula, já que nós estamos pensando aqui na nossa prática em sala de aula por meio da língua portuguesa. Bom, vamos começar então a nossa discussão falando um pouquinho sobre o texto e a construção de sentidos. Bom, então para a gente falar um pouquinho, discutir um pouco a respeito do que seria o texto, nós vamos recorrer então a um teórico que estuda bastante o texto, os gêneros textuais, que é o Marcuse. E o Marcuse vai dizer então que o texto se dá como um ato de comunicação, unificado num complexo universo de ações alternativas e colaborativas. Então, o Marcuse vai reafirmar o que a Orlandi, o que vários teóricos da linguística textual, das demais teorias de texto, vão falar que o texto ele é uma unidade complexa de sentido. Então, ele serve para que aconteça a comunicação, né? É justamente para que a gente consiga se comunicar que a gente produz texto, que a gente produz enunciado. E quando a gente fala num complexo universo de ações, é porque mobilizar todas essas linguagens não é tão fácil. Por isso que a gente precisa ter conhecimento e a escola, inclusive, nos propõe esses conhecimentos necessários para produzir um texto, né? Para realmente acontecer a comunicação. Ainda para o Marcuse, ele vai dizer que uma sequência de palavras e outros elementos linguísticos será um texto na medida em que consiga oferecer acesso interpretativo a um indivíduo que tenha uma experiência sociocomunicativa relevante para a comunicação, para a compreensão. Então, o Marcuse vai dizer aqui que a gente, para que esse texto, para que esse conjunto de elementos linguísticos, de palavras, faça sentido, ele tem que permitir a interpretação e essa experiência sociocomunicativa, justamente porque o texto ele é dialógico. O tempo todo nós estamos em troca, em diálogo, seja com o autor, com o texto que nós estamos lendo, com o nosso outro interlocutor. Então, ele é dialógico, por isso que acontece esse processo sociocomunicativo, porque é uma construção que acontece na sociedade, nos grupos sociais nos quais nós frequentamos. Dando sequência, vamos falar agora um pouquinho sobre a construção de sentidos, e aí a Koch, que vai, né, estudar tanto aí as questões do texto e da linguística textual, ela vai dizer que o texto pode ser concebido como resultado parcial de nossa atividade comunicativa, que compreende processos, operações e estratégias que têm lugar na mente humana e que são postos em ação em situações concretas de interação social. Então, é no momento da interação social, naquele momento no qual nós estamos em troca com os nossos interlocutores, que nós vamos observá-lo. Ah, tá, meu interlocutor, então, é um público infantil. Então, eu vou mobilizar uma linguagem adequada para que aquela comunicação aconteça. Por isso que ela é socioconstruída, né? É socialmente construída, ou seja, é na interação social que essa linguagem vai ser mobilizada, os recursos vão sendo alinhados e eu produzo, então, esse texto. Ele é uma comunicação, uma interação social. E ainda, né, quando a gente fala em produção de sentido, a Koch ainda vai dizer que a produção desse sentido global se dá a partir de pistas presentes no texto, que podem ser de dois tipos, ou linguísticas, que são os recursos coesivos, construções sintáticas, vocabulário, todos os aspectos que envolvem o uso do sistema linguístico. E os elementos situacionais, que são elementos próprios da situação comunicativa em que o texto é produzido, tais como o propósito comunicativo, interlocutores, o suporte, ou seja, né, esses elementos situacionais são as condições de produção. E ainda segundo a Koch, essa construção de sentido ela é realizada por meio da coesão e da coerência
textual. Então, como que a gente constrói sentido em um texto? Quando nós estamos interagindo com ele e esses elementos linguísticos e da condição de produção, né? Esse contexto nos permite que nós possamos interpretá-lo. Então, a construção de sentidos, ela só é possível e assim aquele conjunto de elementos será considerado um texto se todos esses elementos estiverem alinhados. Por isso que é tão importante a coesão e a coerência. Esses dois elementos, eles são fundamentais para que o texto signifique. E nós vamos observar, então, o que são esses dois elementos, ou seja, a composição do texto. Segundo a Koch, né, que é a grande estudiosa aí da análise da linguística textual, ela vai dizer que a coesão textual refere-se ao modo como os elementos linguísticos se interligam, né, por outros recursos. Então, quando nós falamos em coesão textual, nós estamos pensando na ligação desses elementos presentes no texto. Palavras que ligam entre si, orações que estão interligadas, parágrafos. Então, a gente sempre vai ter um elemento coesivo, conhecido também como conectivos, que vão permitir que a gente estabeleça relações de sentido entre o que está sendo dito, o que já foi dito e o que será dito. Então, por exemplo, quando a gente está produzindo um texto, nós utilizamos conjunções, preposições, advérbios, pronomes, sempre fazendo esse jogo de palavras para que a gente consiga ligar todos esses elementos, todas essas ideias que estão sendo apresentadas no texto. Isso é coesão, quando os elementos se intercruzam. Agora, vamos observar o que é coerência textual. A coerência textual, por sua vez, ela é entendida, então, como a lógica estabelecida pelos interlocutores nos elementos do texto. Então, a coesão, né, enquanto ela liga as pequenas partes e o texto como todo, a coerência textual já é a lógica que a gente vai tratar o tema, né, aquela unidade de sentido. Então, nós estamos contando uma história, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, que tinha que entregar uma cesta de frutas para sua vovó, a mãe pediu que ela seguisse o caminho normal, ela resolveu pegar um atalho e o lobo a encontrou. Quando eu faço essa lógica, essa sequência de fatos, eu preciso estabelecer uma relação de sentido, que esses elementos estejam todos relacionados a essa sequência narrativa que eu estou apresentando. Agora, imagina que depois que eu falo ali sobre os lobos, né? Chapeuzinho Vermelho encontrou um lobo, levou até o shopping e lá Cinderela realizou o seu desejo de encontrar-se com o príncipe. Não faz sentido. Isso é incoerência textual, porque eu estou seguindo uma lógica. Eu estava narrando a história de Chapeuzinho Vermelho, eu não fiz nenhuma interferência para que essa outra personagem aparecesse. Então, tudo isso representa essa lógica, essa relação estabelecida entre as ideias. Bom, pensando nisso, agora a gente vai observar um pouquinho sobre o texto e a multimodalidade de linguagem. Por quê? Quando a gente fala nesses elementos, na composição do texto, nós estamos só dando uma retomada, né, uma relembrada aí nesses aspectos básicos, né, de unidade de sentido, de elementos que fazem essa ligação, porque, querendo ou não, a gente está falando mais particularmente da materialidade verbal, né, dessa linguagem verbal, que emprega o uso da gramática, da ortografia, desses recursos do sistema da língua portuguesa, né? Já que estamos falando aqui da língua materna. Quando a gente fala em multimodalidade, a gente vai ampliar isso um pouquinho para signos não verbais. E não quer dizer que os signos não verbais não tenham coesão e não tenham coerência. Pelo contrário, eles precisam ser signos organizados até para que essa significação aconteça. Então, por isso que a gente fez essa breve apresentação sobre o que seria o texto, seus papéis, porque agora a gente vai pensar um pouquinho no papel que esse texto tem quando a gente fala em multimodalidade e em multiletramento. Vamos lá. Bom, então falando efetivamente sobre o texto e a multimodalidade de linguagens. Para começar, vamos compreender então o que é linguagem e como que ela se organiza. Bom, linguagem então é um conjunto de signos que permitem significação.
Então, para que a linguagem seja, né, para que aquele conjunto de signos seja considerado uma linguagem, ele precisa significar, ou seja, ele precisa ser organizado de modo que os seus usuários compreendam o que eles desejam transmitir. Então, por exemplo, quando a gente fala em imagens nos quadrinhos, a gente só compreende a informação que aquelas imagens nos transmitem porque aquelas informações estão relacionadas a conhecimentos que são trabalhados conosco. Então, quando a gente observa, por exemplo, uma tirinha da Turma da Mônica e tem lá o balãozinho de conversa. Vamos usar o quadro para eu exemplificar. Bom, quando a gente produz, por exemplo, aquele balãozinho de conversa, né, que é esse aqui, a gente sabe que vai ser um diálogo porque eu utilizei todos os pontos ligados. Agora, se eu utilizasse esse balãozinho aqui, nós saberíamos que seria um pensamento, porque nós somos condicionados a práticas de leitura que nos fornecem essas informações. Então, isso aqui é um conjunto de signos, é um conjunto de signos não verbal que significa, por isso que é considerado uma linguagem. E aí a gente vai ter, então, duas modalidades de linguagem. A linguagem verbal, que vai ser esse conjunto de signos que empreguem, então, o sistema linguístico. No nosso caso, nós temos as letras e os sons, ou seja, por meio da fala e por meio da escrita. E nós temos também a linguagem não verbal, que vai ser um conjunto de signos que não empregam o uso do sistema linguístico. Então, aí a gente tem inúmeros conjuntos de signos que não empregam o sistema linguístico, né? Temos gestos, temos sons, melodias, imagens, entre outras, né? A gente pode falar, por exemplo, dos recursos fotográficos, recursos sonoros empregados principalmente em textos multimodais como videoclipes e textos midiáticos. Então, temos inúmeras linguagens não verbais. Na verdade, enquanto nós temos uma única linguagem verbal, nós temos vários outros conjuntos de signos que, em conjunto, significam. E o interessante é observar que tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal, elas podem significar sozinhas, isoladamente, né? Não quer dizer que eu sempre vá precisar da linguagem escrita ou da linguagem falada para que a comunicação por meio desses signos não verbais aconteça. É claro que na nossa sociedade o que a gente mais observa são misturas, né? Textos que empregam tanto a verbal quanto a não verbal, mas isoladamente elas significam. Tanto que, por exemplo, é muito comum quando a gente fala em música, alguém falar assim, nossa, mas essa música ela é tão triste, ela me dá uma tristeza. Só que a letra dessa canção normalmente é uma letra alegre, que passa, né, pelo conteúdo ali, pela narratividade da letra, é uma letra que não fala de nenhuma questão de tristeza, né, de melancolia. Só que a gente já tem estudos que mostram que algumas combinações da melodia fazem com que alguns sentimentos se aflorem. Vou até citar um exemplo de uma música, né, bem conhecida do Engenheiros do Havaí, que chama Infinita Highway. Essa música fala, na verdade, de um cara que está correndo muito na estrada. E aí tem várias interpretações que geram relacionadas que ele poderia estar cometendo um suicídio, né? Justamente por estar correndo em tão alta velocidade. E é uma música extremamente alegre, né? Melodicamente falando. Então, por isso que a gente não pode dizer que a linguagem não verbal não significa. Ela pode até, inclusive, trazer significações aí diferentes. Bom, dando continuidade, agora nós vamos pensar um pouquinho, então, na prática de multiletramento, que, aliás, também é vista como uma pedagogia por um grupo de professores de Nova Londres, que, inclusive, esses dois autores aqui, né, o Culp e o Calantes, eles são integrantes desse grupo de Nova Londres nos Estados Unidos. E essa prática, né, essa pedagogia do multiletramento vem justamente dessas mudanças sociais. Então, vamos observar um pouquinho o conceito. Então, os autores dizem que o conceito de multiletramento remete à multiplicidade de linguagens, uma vez que a produção dos gêneros multimodais envolve diferentes linguagens, mídias, semioses, bem como
a pluralidade cultural, resultado de uma sociedade sempre mais multiétnica e multifacetada. Então, na palavra multiletramento, a gente tem aí a presença do multi, né? Quando a gente fala em letramento, nós estamos pensando em práticas sociais que usem aí a leitura e a escrita. E aí, quando a gente fala em letramento, então essas práticas sociais, elas vão ser múltiplas. E essas múltiplas, elas se referem a múltiplas linguagens e a múltiplas culturas. Então, quando nós falamos em praticar o multiletramento, nós estamos pensando nisso, em desenvolver, em trabalhar práticas sociais que envolvam tanto as multimodalidades, né, linguagens variadas, quanto várias culturas que estão presentes aí nas nossas diversas situações comunicativas. Então, em cada cidade que nós temos alunos de letras, por exemplo, nós temos multiletramentos, nós temos linguagens diferentes que circulam, culturas diferentes, que nós temos as culturas mais abrangentes, nacionais, regionais, mas temos também as culturas locais. Então, essa pedagogia do multiletramento, ela vai valorizar esses aspectos do cotidiano, essas práticas que realmente fazem parte do nosso dia a dia, já que a gente tem aí uma sociedade que valoriza demais as práticas de letramento eruditizados, né? Como, por exemplo, a literatura canônica, músicas populares que são mais consideradas de maior valor. Não que elas não sejam necessárias, pelo contrário, né? Nós precisamos conhecê-las, elas têm construções interessantes e extremamente importantes do ponto de vista linguístico quanto estético, mas isso não quer dizer que a gente não vá valorizar o que é cultura local, o que é prática social local. Então, a pedagogia do multiletramento faz com que esse trabalho global seja incorporado na prática social. Bom, agora vamos ao quadro para a gente observar um pouquinho sobre essa materialidade, né? Como que a gente pensa aí nesse ensino por meio aí do multiletramento. A Roge vai dizer que o que seja na contemporaneidade uma educação linguística adequada a um aluno multicultural se configura, segundo a proposta, como aquela que possa trazer aos alunos projetos de futuro que considerem 3 dimensões: a diversidade produtiva, o pluralismo cívico e as identidades multifacetadas. Isso quer dizer que esse aluno que está inserido em culturas variadas, né, e que observa, que analisa textos diferentes, ele vai, por meio dessa educação linguística multiletrada, ter acesso à diversidade de produções, pluralismo cívico no sentido de interagir com pluralidade cultural, linguística, política, entre outros aspectos, e essas identidades multifacetadas, né? Características dessa nossa globalização realizada, né? Gerada por meio da internet. Quantas informações não circulam ao mesmo tempo? A nossa língua sofre transformações, o nosso cotidiano, as nossas tarefas diárias, tudo isso é influenciado extremamente por esses aspectos globais, plurais. Quando a gente diz plural, né, no sentido de cultura, é o quanto essas variadas culturas vão se alinhando, vão se misturando nas nossas práticas sociais cotidianas. E isso acaba sendo refletido na política, no jornal, na arte, então na literatura, na música, na pintura, em todos os nas nossas esferas sociais, essas culturas elas vão sendo interligadas. Então, por isso que é importante no trabalho em sala de aula a gente pensar nessas práticas. Bom, ainda falando sobre essa questão da multimodalidade, né? Guerreiro e Soares vão dizer que no espaço digital é recorrente o uso de imagens com textos, textos em movimento, áudios agrupados com imagens e textos. Essa talvez seja a principal mudança recente na forma de comunicações,
presente especialmente nas redes sociais e bastante perceptíveis na contemporaneidade. Bom, quando a gente fala então nessa presença, nesses elementos, é justamente a representação da nossa vivência. Todos os momentos, quando nós estamos nas redes sociais, quando nós estamos consultando o Google, a internet de modo geral, um jornal digital, nós acabamos tendo contato com esses gêneros diversos, né? Esses gêneros multimodais. Então, a escola precisa também inserir esses aspectos, esses gêneros, porque eles são práticas sociais. Então, eles estão configurando, né, a linguagem de uma forma diferenciada. E se o nosso propósito é que esse aluno, ao longo aí da sua formação escolar, ele tenha acesso a conhecimentos diversos e que façam parte de sua realidade linguística, esses gêneros multimodais, eles precisam sim fazer parte desse contexto. Bom, e pensando nisso, então agora a gente vai pensar justamente, né, em um gênero que faz parte aí do nosso cotidiano, o gênero meme, essa representação, então, da multimodalidade discursiva. E aí, o que seria, então, um meme? O que é esse gênero discursivo? O meme que está tão presente nas nossas redes sociais, hoje até a televisão já insere os memes como um propósito aí discursivo. O meme, então, né, os memes são criações dos próprios usuários que mesclam uma situação que obteve destaque nas mídias e, de certa forma, tornou-se memorável e viral, com diversas frases cotidianas que, juntas, complementam-se e acabam tendo um significado humorístico e irônico. Presente nas redes sociais, é destinado comumente para efeito de humor, porém percebe-se também uma crítica social, política e cultural. Então, se a gente for observar quando que o meme surgiu, né, claro que ele está circulando aí ao longo do tempo, mas principalmente com o avanço do Facebook e principalmente com a expansão do Instagram, a gente teve vários memes que acabaram se tornando virais. Tanto que hoje um meme surge, ele em poucos instantes está circulando aí em todas as mídias, não só nas redes sociais que empregam a publicação de fotos, né, de imagens, mas como outros recursos também. Então, o meme, creio que em 2013, esse gênero ainda não existia. Ele é um gênero super recente e que já faz parte de todas as nossas vivências. Então, por que não inserir um meme na sala de aula? Os nossos alunos compartilham disso. E por que a gente não pode criar, por exemplo, um ambiente de debate, de discussão em torno de um gênero humorístico, né? As charges, os cartoons já são empregados dessa forma. Então, o meme é uma nova representatividade aí dessa multimodalidade discursiva. Bom, continuando a nossa discussão, quando que o meme surgiu? Bom, então Araújo destaca que por volta dos anos 2000, a palavra ganhou destaque em um evento que discutia acontecimentos e assuntos virais na web, mas ainda não era configurado da forma como nós vemos hoje. E a partir daí ganhou uma nova concepção semântica, mais próxima do que temos na atualidade. E indica, né, tudo aquilo que se tornou viral na web, ou seja, que se propagou e se popularizou muito depressa no ambiente cibernético, seja por meio de compartilhamento ou cópias. Então, essa questão da viralização é justamente isso, né? Esse compartilhamento e essa cópia que vai acontecer de um modo muito veloz. Então, a gente vai percebendo que esses memes, que essas informações, elas vão circulando com tanta rapidez que até influencia nos fatos cotidianos. Nós podemos observar, por exemplo, nas últimas eleições, que a internet ela influenciou extremamente nos resultados e na escolha dos seus candidatos. Então, o meme, ainda que ele não tenha esse aspecto político, né, específico, ele acaba influenciando em todos os nossos aspectos sociais. E agora eu trago, então, as características do gênero meme, inclusive o que eu trouxe para vocês aqui é um dos meus preferidos, que são esses memes criados em torno da fotografia do Chico Buarque, esse compositor incrível que nós temos à nossa disposição. Bom, voltando às características do meme, então os memes são elaborados por intermédio de uma imagem
retirada de uma cena do cotidiano e também formado por um texto, que vai ser extraído de um outro contexto, mas na configuração final do meme adquire uma significação característica. Então, o gênero meme basicamente é o quê? É a soma de uma imagem, que pode ser um desenho, pode ser uma ilustração, pode ser uma fotografia, e aí junto a essa imagem nós vamos colocar uma frase que muitas vezes não tem nenhuma relação com aquele contexto, mas que quando são somadas as duas linguagens, permite o humor. Vamos analisar o meme que eu trouxe para você. Bom, aqui nós temos então, quinto dia útil do mês, Chico Buarque sorridente. Pagar contas, Chico Buarque triste. Bom, então a gente pode perceber que o que gera o humor nesse meme é justamente a relação estabelecida entre as frases e as expressões faciais do nosso protagonista do meme, que no caso é o Chico Buarque. Vamos para a sequência. Aqui nós temos então um famosíssimo meme que é o Neymar. Não, o Neymar ele não é o meme, ele é o protagonista. E ele acaba se tornando um meme aí frequentemente por conta dos seus jogos, né, da repercussão que ele realiza no futebol. E aí nós temos então a imagem da seleção e aí um jogador que diz: Neymar, levanta daí, ainda está no hino nacional. E o Neymar está aqui, ó, deitado, né, caído. Falta aqui, juiz, pô. Então, essa representação, a construção do humor nesse meme, ele não depende somente aqui da imagem. A gente também precisa resgatar um conhecimento prévio. Qual é esse conhecimento prévio? Do porquê que o Neymar está ali, caído na frente da seleção brasileira, enquanto todos estão cantando o nacional. Porque há esse exagero, claro, né? É um exagero, que o Neymar ele cai o tempo todo, né? Ele é conhecido como o famoso cai-cai no futebol, porque ele sofre muitas faltas, ele sofre muita marcação no futebol, então por isso ele tem essa característica. Então inúmeros memes acabam trazendo esse aspecto. Só que para a gente interpretar esse texto, claro que é importante que a gente leia a imagem, que a gente leia também o texto verbal, mas a gente também precisa resgatar a informação que está circulando, porque esse meme ele é baseado em notícias, em situações que são narradas no cotidiano. Então, são acontecimentos recentes ou acontecimentos muito marcantes e que acabam tendo esse destaque. Então, isso é um meme, é trazer essa cena, esse aspecto do cotidiano, algo muito importante, algo que se marcou muito nas mídias sociais, tanto televisão quanto internet, e transformar isso em um novo texto. A gente pega uma imagem, né, que não faz parte daquele contexto, a gente pega uma frase isolada e faz com que essa significação se transforme. Bom, mais um exemplo para vocês. Aqui eu tirei de uma página que eu gosto bastante, que chama Artes da Depressão, e eles trazem sempre esses memes, que é uma obra de arte e uma referência, né, para causar esse significado mais humorístico. Aqui temos, então, ali uma expressão, né, de uma obra de arte, e o texto diz: hoje acordei barroco, exagerado, dramático e cheio de contrastes emocionais. Bom, aqui, novamente, para a gente entender esse meme exclusivamente, nós precisamos resgatar o conhecimento prévio. Então, para que eu dê risada desse meme, eu preciso saber o que é barroco. Então, olha que interessante, esse meme aqui é para os alunos e professores de língua portuguesa, porque nós temos esse conhecimento prévio do que é o barroco. O barroco é uma escola literária que é conhecida, né, pelo seu exagero, pelo seu rebuscamento, tanto que as igrejas barrocas são repletas de ouro. Na literatura é um texto poético todo elaborado, cheio de palavras complexas, né, um rebuscamento na escrita. Então, para entender, a gente também precisa resgatar o contexto no qual esse meme está inserido. Então, isso é importante, porque o meme, ele só vai fazer sentido e ele vai ser viral se todos aqueles usuários das redes sociais
entenderem e estiverem informados. Então é muito interessante, porque é um gênero que exige mobilidade e faz inclusive com que as informações circulem, porque de repente a gente vê um meme e a gente não sabe da notícia. Ah, mas o que aconteceu aqui? A gente vai pesquisar a notícia sobre aquilo para poder entender o meme. Olha como a sociedade aí digital ela tem se transformado. Então, esse é o papel aí do meme, esse gênero que pode inclusive ser aplicado em sala de aula. Ele faz parte da sua aula atividade de hoje, nós vamos discutir isso um pouco mais, até para pensar nesse processo de elaboração, mas agora nós vamos à nossa primeira atividade, que é a seguinte: analise o meme a seguir e aponte o que caracteriza a imagem como multimodal e como gênero meme. E aí a gente tem esse meme maravilhoso do Felipe Luiz. Aí, mais um, vocês perceberam que eu gosto de futebol, né? Já é a segunda referência. Bom, então eu aguardo a sua contribuição, mande com o nome do polo e nós já voltamos para a discussão.
Voltamos então, pessoal. Vamos ver a contribuição que Betim encaminhou para a gente. Bom, Betim diz então que é um meme porque é uma montagem juntando uma situação vivenciada com a expressão facial do jogador. Vamos voltar à imagem. Pessoal, só reiterando, antes da gente analisar, o Renan, nosso intérprete, ele me corrigiu, não é o Felipe Luiz, esse é o Davi Luiz. Eu troquei aí o nome dos jogadores, mas os dois são zagueiros, tá? Bom, vamos lá. Aqui nós temos, então, uma imagem do Davi Luiz correndo com essa expressão, né, de que está correndo, porque a gente percebe pela boca aberta, de susto, o cabelo esvoaçante, e aí a gente tem a frase, as roupas no varal. Então, a criação desse meme, ela é construída justamente nesse contexto, que foi retirado de uma imagem que possivelmente ele está ali comemorando um gol, ou então correndo para dar algum recado, e aí juntando essa expressão, as roupas no varal, porque nós realmente temos praticamente essa expressão quando está chovendo e a gente tem que correr para retirar as roupas do varal. Então, essa construção de sentidos é justamente nessa soma da expressão com o texto. O Paulo Arapiraca, né, a aluna Fátima do Paulo Arapiraca, diz que se caracteriza como multimodal por trazer uma imagem expressiva, né, linguagem não verbal, relacionada a uma situação conhecida, ou seja, a um conhecimento prévio expresso verbalmente. Tanto que a gente só entende o humor empregado ali se nós tivermos esse conhecimento prévio do que implica um monte de roupa no varal quando começa a chover. Então, quando nós temos esse conhecimento prévio, é que a gente consegue interpretar essa imagem e fazer com que ela signifique. Pessoal, obrigada pelas contribuições. Agora nós vamos dar continuidade falando um pouquinho sobre o texto em sala de aula. Né? Como que a gente pode pensar aí esse texto como objeto de ensino? Bom, então, o objetivo, né, de colocar o texto como objeto de ensino, o texto como protagonista na sala de aula, o objetivo é sua inserção no mundo de forma cidadã, de modo a possibilitar que ele realize suas interações cotidianas de maneira natural e plena. Para tanto, o texto nos seus vários gêneros deve ser adotado pelo professor da área de linguagens como objeto de estudo e trabalho, servindo de base para diferentes estratégias em sala de aula, em atividades de leitura, escrita, oralidade e análise linguística. Esses aqui são os eixos de ensino, que a gente trabalhou lá em metodologia do ensino da língua portuguesa. Os eixos de ensino, eles são definidos, inclusive, pelos documentos oficiais, como formas de nós organizarmos as nossas práticas em sala de aula. E aí é muito interessante, porque quando a gente coloca o texto como protagonista na sala de aula, todos esses eixos podem ser mobilizados. Professora, mas como que eu faço isso sem usar o texto como um pretexto? Bom, primeiramente é importante que a gente descarte essa questão do pretexto, né, de levar o texto para a sala de aula só para a gente fazer uma atividade de retirar o substantivo, analisar sintaticamente aquela frase, porque aí nós não estamos explorando a significação desse texto. Nós estamos explorando só os recursos isoladamente. Levar o texto para a sala de aula com significação, com relação às nossas práticas didáticas, é justamente fazer o processo inverso, observar o texto, o seu contexto, de onde ele vem, quais são as condições de produção, quais são os elementos linguísticos que mobilizam, né? Por que que aquele texto é construído daquela forma? Qual é o gênero textual, né, ali em questão? E aí, analisando essas características, analisando esses aspectos, nós vamos explorando o texto como unidade de sentido e não só como um pretexto para estudar a gramática. Então, nós temos que focar no contexto, né, naquele texto como uma prática social, como uma atividade comunicativa e utilizar esses recursos, né, esses eixos de ensino para explorar aí todos esses aspectos do gênero. Então, é fazer um trabalho contextualizado de acordo com a situação comunicativa levada para a sala de aula. Falando ainda disso, né, nós pensamos então o seguinte: a respeito do ensino de língua portuguesa, né, esse documento diz o quê?
né, os PCNs, diz que ao ensiná-la, a língua, a escola tem a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania, direito inalienável de todos. Esse fragmento do PCN, inclusive, faz um apontamento novamente à questão da cidadania. Ou seja, por que o texto vai oferecer recursos para que esse aluno atue de forma cidadã? Porque diariamente nós empregamos o texto para nós podermos nos comunicar por meio da interação social. Nós utilizamos textos, nós estamos materializando a língua, as linguagens, né, verbais e não verbais, para que essa comunicação, para que essa interação aconteça. Então, para que eu tenha conhecimentos variados, né, e que eu entenda que, por exemplo, para realizar um currículo, para elaborar um TCC, para elaborar um poema ou uma receita, e que eu sei que cada um desses gêneros precisa de uma composição específica, de uma linguagem formal ou informal, para que esse conhecimento, para que eu tenha consciência dessa minha prática cidadã, porque tudo isso é prática social, eu preciso mobilizar, então, conhecimentos linguísticos diversos. Por isso que é importante essa diversidade em sala de aula, para que a gente consiga resgatar essa variedade de significados, de elementos pertencentes ao texto e aos gêneros discursivos que façam sentido, que façam com que eu consiga interagir de uma forma melhor, mais consciente, mais organizada, mais linguisticamente adequada a cada um desses momentos. Bom, dando continuidade, eu trago aqui também, novamente, falando de texto em sala de aula, uma citação que diz o seguinte: criar situações reais em que o aluno possa conhecer, desenvolver e aperfeiçoar sua capacidade de interagir, tanto através da fala, quanto da escrita no meio que vive. Então, olha que legal. Essa citação traz justamente uma possibilidade. É por esse motivo que a gente insere o texto como objeto de ensino. E principalmente pensando nos gêneros textuais, criar essas situações reais de uso da linguagem. Que ele consiga observar aí essas características diferentes, tanto por meio da fala quanto da escrita, por meio da linguagem. Então, a gente vai provocando aí a mobilização desses recursos de linguagem, sejam eles verbais, não verbais, na oralidade, na escrita. E nesse trabalho cotidiano na escola, que nós vamos realizando progressivamente, ou seja, trabalhando esses gêneros aos poucos, esses aspectos, né, de modo progressivo, ou seja, no sexto ano a gente pode trabalhar o gênero poema de uma forma mais específica, né? Um poema tradicional, aquele composto por rimas, divididos lá por versos e estrofes. Lá no ensino médio a gente pode resgatar o poema de novo. Mas a gente já pode trabalhar com um poema moderno, né? O poema, por exemplo, do Carlos Drummond de Andrade ou do Fernando Pessoa, que já não tem essa configuração tão clássica, né? De divisões em estrofes, as rimas nos finais. Então, toda essa mobilização ela pode ser feita de modo articulado e progressivo, né? Acompanhando também essa maturidade linguística que o aluno tem. Mas o importante é que aí, ao longo desses anos escolares, esses alunos eles tenham capacidades linguísticas distintas, né? Não é só o conhecimento literário, não é só o conhecimento da gramática que fará com que esse aluno escreva melhor, que ele se comunique oralmente de forma qualitativa. Então, por isso que a gente precisa inserir gêneros orais, gêneros informais, gêneros de esferas sociais distintas, para que ele vá conscientemente e inconscientemente configurando, apreendendo essas características variadas. Vamos voltar ao quadro. Bom, na sequência eu trago ainda um fragmento que diz o seguinte: há uma importância de o professor trabalhar com a língua em uso, por meio de textos reais, já produzidos e que circulam
em diferentes esferas. Isso porque, quando o aluno entra em contato com esses textos, pode compreender o funcionamento de sua língua e a sua função social e interativa. Então, toda essa mobilização que eu apontei para vocês anteriormente sobre o papel de conhecer gêneros diferentes em modalidades de linguagens diferentes, acaba auxiliando nesse processo. Como que a gente vai fazer aqui para que essas características da linguagem sejam apreendidas? Então, é importante que o aluno conheça gramática? É importante, mas essa construção precisa ser feita por meio das práticas reais que a língua está inserida. Então, essa prática social na qual a língua é empregada precisa ser mobilizada. Por isso, a importância do texto ser o centro do ensino, porque é naquele texto que a gente vai analisar as características do gênero, o conteúdo temático, a estrutura e refletir o porquê. Afinal de contas, as condições de produção, para quem eu produzo aquele texto, qual é o meu papel social enquanto produtora daquele texto. Todos esses elementos são fundamentais para que a gente entenda que aquilo realmente é uma situação comunicativa e que aí eu preciso mobilizar recursos da linguagem para que aquela comunicação aconteça. Bom, dando seguimento, então, afinal de contas, o que ensinar quando nós falamos em texto na sala de aula? Bem, todo indivíduo produz texto na medida em que se comunica na sociedade, né? Os textos são justamente o quê? Essas materializações das interações sociais. Por esse motivo, o texto deve ser objeto de estudo na aula de língua materna. Para explorar bem esse objeto, o professor deve expor o aluno a diferentes tipos e gêneros textuais, assim como propor diferentes atividades sobre eles, evidenciando os processos de funcionamento linguístico. Ele pode iniciar esse trabalho com os gêneros que são mais familiares aos alunos. Então, é assim que a gente parte dessa realidade do aluno. Professora Andressa, mas a gente sempre vai ficar aí na prática do aluno? A gente só vai inserir os textos que circulam no dia a dia dele? Não, nós partimos dessa realidade. Então, a gente vai trabalhar com o texto jornalístico. Se os alunos não têm o costume de ler jornal impresso, a gente vai partir, então, para textos da esfera jornalística mais midiática, que circulam na internet. O gênero meme, por exemplo, que nós visualizamos no momento anterior. O gênero meme, ele é totalmente inserido aí nas práticas sociais dos nossos alunos. Não só dos nossos alunos, né? Da nossa também. E aí é legal, porque nós trazemos a realidade social, textos que estão circulando nesse dia a dia, para trabalhar essas especificidades da língua, os recursos linguísticos que são particulares, por exemplo, do discurso de humor, das figuras de linguagem, características do meme, por exemplo. Mas nós vamos trabalhando esses gêneros que fazem parte aí da esfera que está mais em contato com o aluno. Ah, professora, mas os nossos alunos não interagem com a esfera literária. Interagem sim. E vamos supor que eles não interagissem. É dever da escola propiciar que esses gêneros de esferas sociais distintas acabem adentrando aí a sala de aula. Então, a gente acaba trabalhando esses outros textos que têm os seus objetivos comunicativos essenciais para a prática humana. A literatura, por exemplo, além de ter o aspecto todo da identidade cultural, tem toda uma construção, né, estética que tem que ser analisada, que faz parte, né, inclusive da nossa história. Então, esses textos que não fazem parte do cotidiano, a gente também insere para que ele tenha esse conhecimento a mais. Bom, e como ensinar? Afinal de contas, a gente já viu o que ensinar, né? Então, a gente tem que trabalhar aí com gêneros textuais, tanto os familiares quanto aqueles outros que fazem parte aí do contexto do aluno, né? Que não fazem parte do contexto. Mas como que a gente ensina isso? Para trabalhar com o texto na sala de aula, o professor deve lançar mão de diferentes estratégias de leitura e produção textual, de acordo com a demanda de cada gênero.
ele deve também trabalhar com a gramática, mas sempre com o foco no funcionamento da língua em uso e não no trabalho mecânico de apresentação e memorização das regras da norma padrão. Então, é aquilo que eu já havia apontado a você anteriormente, né? A gramática é importante? Sim, mas ela tem que ser observada no ponto de vista do funcionamento da língua nas situações reais e não desconfiguradamente por meio de uma frase isolada, por meio de fragmentos do texto que não analise a composição como um todo. Então, ela precisa ser observada no contexto real em que essa linguagem é empregada. E para a gente finalizar aí, antes de começarmos a nossa finalização da disciplina, né, com a nossa situação problema, quais são os critérios, então, na seleção do texto a ser trabalhado em sala de aula, né? Afinal de contas, a gente vai colocar qualquer texto para ser trabalhado no contexto de sala de aula? Bem, o primeiro é o cuidado para selecionar o texto que será trabalhado em sala de aula. Ele deve ter em mente as competências de leitura e produção de textos que pretende desenvolver. Então, o professor, ele tem que pensar, o que eu quero trabalhar aqui em termos de leitura e produção de texto? Eu quero trabalhar com argumento? Eu quero trabalhar com oralidade? Então, a primeira coisa é planejamento. O que eu pretendo trabalhar com esse aluno? Depois que eu estabeleço essas competências, o que a gente tem que fazer? Bom, o segundo, então, é a atenção para não tirar a vivacidade do gênero. Porque o que acontece? Tudo bem, quando a gente tira o gênero, né, a gente vai didatizar esse gênero que é social, a gente traz isso para o contexto de sala de aula, mas a gente tem que fazer simulações ou situações para que o aluno compreenda o cenário real no emprego da língua. Então, a segunda é a atenção para não tirar a vivacidade do gênero ao extrair o texto de sua esfera de circulação para a sala de aula. Então, por exemplo, ler um artigo de opinião no jornal, antes e depois de ler outros textos jornalísticos, é diferente de encará-lo como objeto de estudo na sala de aula. Então, por exemplo, a gente está trabalhando lá um tema do jornal e a gente vai lendo artigos de opiniões, né? Vários artigos. Mas, quando a gente coloca o artigo como centro, como objeto de ensino, a gente tem que pensar em todas as suas características. Então, pensar na sua construção composicional, no seu estilo. E aí, a gente traz outros artigos para serem comparados. Então, é diferente da gente ler um artigo de opinião só para buscar informação e ler um artigo de opinião analisando a linguagem. A gente pode fazer os dois em sala de aula. E aí, a gente está trabalhando aí vários eixos de ensino, né? Leitura, escrita, análise linguística. Então, o importante é que a gente planeje para inserir essas práticas sociais, né, gêneros variados, na sala de aula. Bom, agora sim, vamos observar uma situação-problema que envolve, então, esse estudo, essa contextualização em torno do gênero, né, do texto em sala de aula. Bom, a nossa situação-problema vai envolver, então, um professor de língua portuguesa do primeiro ano do ensino médio. Esse professor organizou seus alunos em duplas e pediu que eles criassem um meme sobre o seguinte tema: sistemas de cotas racionais para ingresso no ensino superior. Os alunos têm liberdade para desenvolver o meme de acordo com suas opiniões pessoais, sejam elas favoráveis ou contrárias às cotas. Porém, devem respeitar as características do gênero e seguir o formato do meme do Willy Wonka, uma imagem acompanhada de uma frase na parte superior e outra na parte inferior. A proposta é que esses memes sejam compartilhados no grupo da turma em uma rede social, de modo a gerar um debate sobre o tema e sobre o próprio trabalho com o gênero. Então, olha que proposta bem interessante, né? A gente tem ali um professor que pediu a criação do meme sobre um tema extremamente polêmico, sistema de cotas raciais. E o legal é que ele colocou ali, independente do posicionamento do aluno, ele pode se posicionar da forma como ele
considerar o mais adequado. E, claro, respeitando as características do gênero e o formato do Willy Wonka. Então, já tinha uma imagem previamente determinada, eles tinham que elaborar, basicamente, o texto escrito. E aí, compartilhar com o grupo, então, essas ideias e gerar um debate. Bom, como que o professor, então, pode realizar esse trabalho com a turma? E ainda, quais aspectos precisam ser considerados no trabalho multimodal proposto pelo professor? Então, como que esse professor do ensino médio, que pretende aí fazer um trabalho de conscientização social, porque é um tema relacionado às nossas práticas sociais, principalmente num país que tem debatido e tem discutido a questão racial o tempo todo, e ainda fazer com que eles mobilizassem temas, né, frases que fizessem humor ou fizessem uma denúncia gerada a uma imagem pré-determinada. Então, não é um trabalho tão fácil. Mas como que isso pode realizar? Vamos observar, então. Primeiramente, então, é importante considerar o conceito de texto e sua centralidade no ensino-aprendizagem de língua portuguesa. Quando esse professor realiza esse processo de entender o que é um texto, ele vai permitir que esses alunos reflitam melhor sobre o papel social que está sendo exercido ali naquele momento. Além disso, reconhecer e explorar as múltiplas modalidades e linguagens de um texto, assim como suas esferas de produção e circulação. Então, quando ele trabalha, quando ele permite que esses alunos venham construir, interagir com um gênero que faça esse trabalho, né, que permita esse trabalho de observar linguagens diferentes, esse professor já faz com que esses alunos explorem a múltipla modalidade, né? Porque eles vão ter que pensar num texto verbal que se alinhe a uma imagem pré-determinada. Eles não tiveram essa possibilidade de escolher a linguagem não verbal. Eles precisam construir a linguagem verbal para trazer aí significação. Outra questão importante nesse trabalho, conhecer as características principais do gênero trabalhado nessa aula, o meme. Então, primeiramente, é importante que essas características sejam abordadas. Então, tem que falar para o aluno, tem que mostrar para o aluno vários outros memes, para que ele entenda a importância dessa configuração, ou seja, para que ele entenda que o meme ele tem esse apoio social, esse apoio crítico, esse viés politizado, né, que está relacionado aos temas, mas principalmente que ele entenda a estrutura daquele meme, que tem que ser uma frase curta, né, não pode ser algo muito longo, que tem que se relacionar com a imagem e trazer a informação que se deseja passar. E ainda assegurar que, na orientação didática, suas sugestões contribuam para os estudantes compreenderem a relação entre as práticas de linguagem e os diferentes suportes em que essas práticas ocorrem. Ou seja, nesse trabalho aqui, é muito interessante que o aluno ele vai conseguir analisar, se posicionar, se inserir nesses diversos suportes que fazem parte aí desse contexto de aprendizagem, mas também um contexto social. E ainda vamos observar mais duas questões. Bom, levar em conta que diferentes condições de produção impactam na construção de sentidos e saber criar situações em que os alunos possam se ver como reais produtores de textos. Então, no caso em que a gente se coloca ali como produtores de memes, esses alunos estão sendo inseridos nesse contexto real. E, além disso, essas diferentes condições de produção é justamente mostrar para esses alunos, né, a problematização, o debate de que eles podem, sim, se inserir nesse contexto de aprendizagem. E mais um elemento, pensar em formas de problematizar os conteúdos trazidos pelos primeiros memes produzidos pelos alunos, como forma de atentar ao poder dos meios de comunicação na produção e disseminação de informações, ideias e opiniões. Então, aqui, a presença, né, do gênero meme é justamente essa questão, né? O poder que os meios de comunicação possuem na nossa construção,
de ideias, de opiniões, de posicionamentos. Então, todas essas discussões estão alicerçadas justamente nesse processo de levar o aluno a construir o seu texto que é real, que está aplicado num determinado contexto e que tem aí fundamental processo de construção de elementos sociais e textuais, ok? Bom, agora nós vamos realizar a nossa atividade da noite, que é o uso do Kahoot. Então, vamos iniciar. Bom, vou dar um tempinho para vocês realizarem a conexão. Esse é a senha de vocês, então 809-352. Vou dar um tempinho para vocês se conectarem antes da gente começar a atividade, ok? Um texto é a materialização de um conjunto de palavras, de parágrafos, de normas gramaticais ou de uma interação social. Bom, pessoal, então temos aqui, ó, vários participantes, a maioria acertou que, na verdade, é de uma interação social. Então, quando nós estamos interagindo socialmente, nós materializamos esse momento comunicativo por meio da linguagem. E isso, né, tem uma organização de signos que se transforma no texto. Vamos para a próxima. O que é coesão textual? Coesão textual é o modo como os elementos textuais são ligados entre si, é a lógica estabelecida pela sequência de temas do texto, é uma regra gramatical que auxilia no estudo da língua ou é a materialização de um gênero textual? Aí sim, a maioria disse então que é verdadeiro, né? Por que é verdadeiro? Bom, quando a gente fala em multimodalidade, nós estamos pensando em várias modalidades de linguagem que são empregadas. Então, a gente tem tanto aí duas linguagens, pode ser a linguagem verbal mais uma não verbal, quanto várias outras linguagens não verbais somadas também. Vamos para a próxima? Já o termo pluralidade cultural é utilizado quando nos referimos às culturas valorizadas. Verdadeiro ou falso? Todos disseram que é falso, isso mesmo, pessoal. A pluralidade cultural é quando nós trabalhamos com várias culturas, não necessariamente só as desvalorizadas, vamos dizer assim, só as locais. As valorizadas fazem parte também, mas o que a gente não pode excluir é que são todas as culturas. Muito bem. Vamos para a próxima. O gênero meme pode ser multimodal? Verdadeiro ou falso? Sim ou não? Aliás, eu adoro esse meme, gente. Bom, pessoal, então, a maioria, né? Maioria não, todos acertaram. O gênero, sim, pode ser multimodal, porque nós estamos trabalhando aí com a soma de uma linguagem verbal e as linguagens não verbais na construção do significado. Bom, então aqui nós temos o score. Vamos para a nossa penúltima questão. Segundo os documentos oficiais, qual o principal objeto de língua portuguesa? Gramática, multimodalidade, texto ou escrita? Então, temos aí a resposta, é o texto, né? Segundo os documentos oficiais, como nós vimos ao longo da nossa aula, o principal objeto do ensino de língua portuguesa é o texto, ou seja, é por meio dele que nós desenvolvemos todos os outros eixos do ensino da língua portuguesa.
Vamos para a nossa última questão. Ao inserir o texto em sala de aula, o objetivo é que se abordem regras gramaticais, as práticas sociais, pretextos de analisar a língua ou textos literários. Temos aí nossa resposta, práticas sociais, ou seja, ao inserir o texto em sala de aula, o nosso objetivo é de que as práticas do cotidiano, de todas as esferas sociais, apareçam aí no nosso contexto de aprendizagem, para que o nosso aluno aí tenha várias competências diferentes. Bom, pessoal, vamos ver quem ganhou? Temos aí o Adrobe em primeiro lugar, depois temos o Guilherme e, por fim, Santa Luzia. Pessoal, parabéns pela participação. Vamos agora dar continuidade aqui à nossa aula. Só vou selecionar. E vamos lá para a revisão dos nossos conteúdos. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Vamos lá, pessoal, para a nossa revisão final, então. Bem, quando nós pensamos, então, na nossa unidade que é em torno do texto como objeto de ensino, algumas questões, então, foram realizadas. E agora nós vamos à finalização. Então, nós observamos que o texto ele é uma unidade complexa de sentido, ou seja, é por meio do texto que a gente constrói significado e todos aqueles conjuntos de elementos que, na sua organização, nos transmitem informação. Um texto ele pode ser composto por diversas linguagens, que é a multimodalidade. Vimos também que o multiletramento é uma prática pedagógica que consiste na inserção de práticas sociais com múltiplas linguagens e pluralidade cultural. Vimos também que o gênero meme é uma das representações da mudança na sociedade e seu impacto na produção discursiva. E que o ensino de língua portuguesa deve incorporar textos que circulem socialmente. Então, essa nossa aula ela foi organizada justamente pensando aí no conceito de texto, né, o que seria o texto como objeto de sentido e de ensino, como que essas práticas de multimodalidade tão presentes no nosso cotidiano permitem que a gente interaja com situações diferentes e, consequentemente, aí, multiletramentos, né? Culturas diferenciadas, linguagens variadas. Trouxe para vocês o gênero meme, que é um grande representante aí da nossa sociedade digital, dessa sociedade global e interacionalmente construída. E pensamos aí em algumas propostas, né, de como trabalhar esse texto em sala de aula. Então, se trata justamente de observar o texto, que é essa materialidade linguística, né, materialidade inclusive multimodal, se a gente for considerar aí todas as linguagens disponíveis, como que essa materialidade, né, linguística ela pode auxiliar na nossa construção social, na nossa construção de conhecimentos linguísticos, repertório de vocabulário, repertório de conhecimentos, tudo para que a gente consiga atuar de forma qualitativa, de forma adequada nas diversas situações comunicativas. Bom, daqui a pouquinho a gente tem a nossa aula atividade, que é em torno desse gênero meme. Nós temos uma reflexão a fazer também sobre as práticas anteriores. Fico aqui, deixo um grande abraço a todos vocês e até a próxima.